2. Pois que nem a Igreja e nem os sagrados anais explicam a causa da rebelião dos anjos para com Deus, e apenas dão como problemática, entre parênteses quase certa, a relutância no reconhecimento da futura missão do Cristo. Que valor, perguntamos, que valor pode ter o quadro tão preciso e detalhado da cena então ocorrente? A que fonte recorreram para inferir se de fato foram pronunciadas palavras tão claras e até simples colóquios? De duas, uma, ou a cena é verdadeira ou não é. No primeiro caso, não havendo dúvida alguma, porque a Igreja não resolve a questão. Mas se a Igreja e a história se calam, se a coisa apenas parece certa, claro, não passa de hipótese, e a cena descritiva é mero fruto da imaginação. Nota de rodapé. Encontra-se em Isaías, capítulo 14, a seguinte frase, abre aspas, teu orgulho foi precipitado nos infernos, teu corpo morto baqueou par terra, tua cama verterá podridão, e vermes tua vestimenta. Como caíste do céu, Lúcifer, tu que parecias tão brilhante ao romper do dia, como fostes arrojado sobre a terra, tu que ferias as nações com teus golpes, que dizias de coração, subirei aos céus, estabelecerei meu trono acima dos astros de Deus, sentar-me-ei acima das nuvens mais altas, e serei igual ao Altíssimo. E todavia fostes precipitado dessa glória no inferno até o mais fundo dos abismos. Os que te virem aproximando-se encarar-te-ão dizendo, será este o homem que turbou a terra, que aterrou seus remos, que fez do mundo um deserto, que destruiu cidades e reteve acorrentados os que se lhe entregaram prisioneiros? Estas palavras do profeta não se relerem à revolta dos anjos, são assim uma alusão ao orgulho e à queda do rei de Babilônia, que retinha os judeus em cativeiro, como atestam os últimos versículos. O rei de Babilônia é alegoricamente designado por Lúcifer, mas não se faz aí qualquer menção da cena supradescrita. Essas palavras são do rei que as tinha no coração e se colocava por orgulho acima de Deus, cujo povo escravizara. A profecia da libertação do povo judeu, da rainha de Babilônia e do destroço dos assírios é, ao demais, o assunto exclusivo desse capítulo. Agora, retornando ao texto. As palavras atribuídas a Lúcifer revelam uma ignorância admirável num arcanjo que, por sua natureza e grau atingido, não deve participar quanto à organização do universo, dos erros e dos prejuízos que os homens têm professado até serem pela ciência esclarecidos. Como poderia então dizer que fixaria residência acima dos astros, dominando as mais elevadas nuvens?
É sempre a velha crença na Terra como centro do universo, do céu como que formado de nuvens, estendendo-se às estrelas, e da limitada região destas, que a astronomia nos mostra disseminadas ao infinito, no infinito espaço, sabendo-se, como hoje se sabe, que as nuvens não se elevam a mais de 2 léguas da superfície terráquea, e falando-se em dominá-las por mais alto, referindo-se a montanhas, preciso fora que a observação partisse da Terra, sendo ela de fato a morada dos anjos, dado porém ser esta em região superior, inútil fora alcançar-se acima das nuvens. Emprestar aos anjos uma linguagem tisnada de ignorância é confessar que os homens contemporâneos são mais sábios que os anjos. A Igreja tem caminhado sempre erradamente, não levando em conta os progressos da ciência. 10. A resposta à primeira objeção acha-se na seguinte passagem: a Escritura e a tradição denominam céu o lugar no qual se haviam colocado os anjos no momento da sua criação. Mas esse não era o céu dos céus, o céu da visão beatífica, onde Deus se mostra de face aos seus eleitos, que o contemplam claramente e sem esforço, porque aí não há mais possibilidade nem perigo de pecado. A tentação e a dúvida são aí desconhecidas, a justiça, a paz e a alegria reinam imutáveis, a santidade e a glória imperecíveis. Era, portanto, outra região celeste, uma esfera luminosa e afortunada, essa em que permaneciam tão nobres criaturas, favorecidas pelas divinas comunicações, que deveriam receber com fé e humildade, até serem admitidas no conhecimento da sua realidade, essência do próprio Deus. Do que precede se infere que os anjos decaídos pertenciam a uma categoria menos elevada e perfeita, não tendo atingido ainda o lugar supremo em que o erro é impossível, pois seja, mas então há manifesta contradição nesta afirmativa. Deus em tudo os tinha criado semelhantes aos espíritos sublimes que, subdivididos em todas as ordens e adstritos a todas as classes, tinham o mesmo fim e idênticos destinos, e que seu chefe era o mais belo dos arcanjos. Ora, em tudo semelhantes aos outros, não lhes seriam inferiores em natureza, idênticos em categorias, não podiam permanecer em um lugar especial, intacta. Subsiste, portanto, a objeção. 11. E ainda há uma outra
outra que é certamente a mais séria e a mais grave. Dizem, abre aspas, este plano, a intervenção do Cristo, concebido desde toda a eternidade, foi manifestado aos anjos muito antes da sua execução. Fecha aspas. Deus sabia, portanto, e de toda a eternidade, que os anjos, tanto quanto os homens, teriam necessidade dessa intervenção. Ainda mais o Deus onisciente sabia que alguns dentre esses anjos viriam a falir, arcando com a eterna condenação e arrastando a igual sorte uma parte da humanidade. E assim, de caso pensado previamente, condenava o gênero humano à sua própria criação. Deste raciocínio não há fugir, porquanto de outro modo teríamos que admitir a inconsciência divina, apregoando a não presciência de Deus ou presciência. Para nós é impossível identificar uma tal criação com a soberana bondade. Em ambos os casos, vemos a negação de atributos sem a plenitude absoluta dos quais Deus não seria Deus. 12. Admitindo a falibilidade dos anjos como a dos homens, a punição é consequência, aliás, justa e natural da falta. Mas, se admitirmos concomitantemente a possibilidade do resgate, a regeneração, a graça, após o arrependimento e a expiação, tudo se esclarece e se conforma com a bondade de Deus. Ele sabia que errariam, que seriam punidos, mas sabia igualmente que tal castigo temporário seria um meio de lhes fazer compreender o erro, revertendo ao fim em benefício deles. Eis como se explicam as palavras do profeta Ezequiel. Abre aspas. Deus não quer a morte, porém a salvação do pecador. Fecha aspas. A inutilidade do arrependimento e a impossibilidade de regeneração, isso sim importaria a negação da divina bondade. Admitida tal hipótese, poder-se-ia mesmo dizer rigorosa e exatamente que estes anjos, desde a sua criação, visto Deus não poder ignorá-lo, foram votados à perpetuidade do mal e predestinados a demônios para arrastarem os homens ao mal. 13. Vejamos agora qual a sorte desses tais anjos e o que fazem. Abre aspas. Mal apenas se manifestou a revolta na língua dos espíritos, isto é, no arrojo dos seus pensamentos, foram eles banidos da celestial mansão e precipitados no abismo.
Por estas palavras entendemos que foram arremessados a um lugar de suplícios, no qual sofrem a pena de fogo, conforme o texto do Evangelho, que é a palavra mesma do Salvador. Ide malditos ao fogo eterno preparado pelo demônio e seus anjos. São Pedro, ou S. Pedro, expressamente diz que Deus os prendeu às cadeias e torturas infernais sem que lá estejam, contudo, perpetuamente, visto como só no fim do mundo serão para sempre enclausurados com os reprobos ou reprobos. Presentemente, Deus ainda permite que ocupem lugar nesta criação, a qual pertencem na ordem de coisas idênticas à sua existência, nas relações, enfim, que deviam ter com os homens e das quais fazem o mais pernicioso abuso, enquanto uns ficam na tenebrosa morada, servindo de instrumento da justiça divina contra as almas infelizes que seduziram outros em número infinito, formam legiões e residem nas camadas inferiores da atmosfera, percorrendo todo o globo, envolvem-se em tudo que aqui se passa, tomando mesmo parte muito ativa nos acontecimentos terrenos. Quanto ao que diz respeito às palavras do Cristo sobre o suplício do fogo eterno, já nos explanamos no capítulo 4, o inferno. 14. Por esta doutrina, apenas uma parte dos demônios está no inferno, a outra vaga em liberdade, envolvendo-se em tudo que aqui se passa, dando-se ao prazer de praticar o mal, e isso até o fim do mundo, cuja época indeterminada não chegará tão cedo, provavelmente. Mas, por que uma tal distinção? Serão estes menos culpados? Certo que não. A menos que se não revezem, como se pode inferir dessas palavras, abre aspas, enquanto uns ficam na tenebrosa morada, servindo de instrumento da justiça divina contra as almas infelizes que seduziram, fecha aspas. Suas ocupações consistem, pois, em martirizar as almas que seduziram. Assim, não se encarregam de punir faltas livre e voluntariamente cometidas. Porém, as que eles próprios provocaram são, ao mesmo tempo, a causa do erro e o instrumento do castigo. E coisa singular que a justiça humana, por imperfeita, não admitiria. Travessão: a vítima que sucumbe por fraqueza em contingências alheias e, porventura, superiores à sua vontade, é
tanto ou mais severamente punida do que o agente provocador, que emprega astúcia e artifício, visto como essa vítima, deixando a terra, vai para o inferno sofrer sem tréguas nem favor, eternamente, enquanto que o causador de sua primeira falta, o agente provocador, goza de uma tal ou qual dilação e liberdade até o fim do mundo. Como pode a justiça de Deus ser menos perfeita que a dos homens? 15. Mas ainda não é tudo, abre aspas, Deus permite que ocupem lugar nesta criação, nas relações que com o homem deviam ter e das quais abusam perniciosamente. Fecha aspas. Deus podia ignorar, no entanto, o abuso que fariam de uma liberdade por ele mesmo concedida? Então, por que a concedeu? Mas nesse caso é com conhecimento de causa que Deus abandona suas criaturas à mercê delas mesmas, sabendo pela sua onisciência que vão sucumbir, tendo a sorte dos demônios. Não serão elas de si mesmas bastantes fracas por falirem sem a provocação de um inimigo tanto mais perigoso quanto invisível? Ainda se o castigo fora temporário e o culpado pudesse remir-se pela reparação, reticências, mas não, a condenação é irrevogável, eterna, arrependimento, regeneração, lamentos, tudo supérfluo. Os demônios não passam, portanto, de agentes provocadores e de antemão destinados a recrutar almas para o inferno. Isto com a permissão de Deus que antevia ao criar estas almas a sorte que os aguardava, que se dirigia na terra de um juiz que recorresse a tal expediente para abarrotar prisões? Estranha ideia que nos dão da divindade de um Deus cujos atributos essenciais são justiça e bondade soberanas, e dizer-se que é em nome de Jesus, daquele que só pregou amor, perdão e caridade, que tais doutrinas são ensinadas. Houve um tempo em que tais anomalias passavam despercebidas, porque não eram compreendidas nem sentidas. O homem, curvado ao jugo do despotismo, submetia-se à fé cega, abdicava da razão. Hoje, porém, que a hora da emancipação soou, esse homem compreende a justiça e, desejando-a tanto na vida quanto na morte, exclama: não é, não pode ser tal, ou Deus não fora Deus. 16. O castigo segue por toda parte os seres decaídos. O inferno está neles e com eles, nem paz nem repouso, transformadas em amargores, as doçuras da esperança, que se lhes torna odiosa
a mão de Deus desferiu-lhes o castigo no ato mesmo de pecarem, e sua vontade galvanizou-se no mal. Tornados perversos, obstinam-se em o ser e sê-lo-ão para sempre. São, depois do pecado, o que é o homem depois da morte. A reabilitação dos que caíram torna-se também impossível. A sua perda é, desde então, irreparável, mantendo-se eles no seu orgulho perante Deus, no seu ódio contra o Cristo, na sua inveja contra a humanidade, não tendo podido apropriar-se da glória celeste pelo desmesurado da sua ambição, esforçam-se por implantar seu império na terra, banindo dela o reino de Deus. O Verbo encarnado cumpriu, apesar disso, os seus desígnios para a salvação e glória da humanidade. Também por isso procuram por todos os meios promover a perda das almas pelo Cristo resgatadas. O artifício e a importunação e a mentira e a sedução tudo põe em jogo para arrastá-las ao mal e consumar-lhes a perda. E como são infatigáveis e poderosos a vida do homem com inimigos tais, não pode deixar de ser uma luta sem tréguas do berço ao túmulo. Efetivamente, esses inimigos são os mesmos que, depois de terem introduzido o mal no mundo, chegaram a cobri-lo com as espessas trevas do erro e do vício, os mesmos que por longos séculos se fizeram adorar como deuses e que reinaram em absoluto sobre os povos da antiguidade. Os mesmos, enfim, que ainda hoje exercem tirânica influência nas regiões idólatras, fomentando a desordem e o escândalo, até no seio das sociedades cristãs. Para compreender todos os recursos de que dispõe ao serviço da malvadez, basta notar que nada perderam das prodigiosas faculdades que são o apanágio da natureza angélica. Certo, o futuro e, sobretudo, a ordem natural têm mistérios que Deus se reservou e que eles não podem penetrar, mas a sua inteligência é bem superior à nossa, porque percebem de um jacto os efeitos nas causas e vice-versa. Esta percepção permite-lhes predizer acontecimentos futuros que escapam às nossas conjecturas. A distância e variedade dos lugares desaparecem ante a sua agilidade, mais prontos que o raio, mais rápidos que o pensamento.
acham-se quase instantaneamente sobre diversos pontos do globo e podem descrever à distância os acontecimentos na mesma hora em que ocorrem. As leis pelas quais Deus rege o universo não lhes são acessíveis, razão porque não podem derrogá-las e, por conseguinte, predizer ou operar verdadeiros milagres. Possuem, no entanto, a arte de imitar e falsificar dentro de certos limites. As divinas obras sabem quais os fenômenos resultantes da combinação dos elementos. Predizem com maior ou menor êxito os que sobrevêm naturalmente, assim como os que por si mesmos podem produzir. Daí os numerosos oráculos, os extraordinários vaticínios que sagrados e profanos livros recolheram, baseando e acoroçoando tantas e tantas superstições. A sua substância simples e imaterial subtrai-os às nossas vistas, permanecem ao nosso lado sem que os vejamos, interessam-nos a alma sem que nos firam o ouvido, acreditando obedecer aos nossos pensamentos. Estamos, no entanto, e muitas vezes debaixo de sua funesta influência. As nossas disposições, ao contrário, são deles conhecidas pelas impressões que delas transparecem em nós e atacam-nos ordinariamente pelo lado mais fraco para nos seduzirem com mais segurança. Costumam servir-se de sugestões e engodos conforme com as nossas inclinações, modificam a ação segundo as circunstâncias e os traços característicos de cada temperamento. Contudo, suas armas favoritas são a hipocrisia e a mentira. 17. Afirmam que o castigo segue por toda parte, que não sabem o que seja paz nem repouso. Esta asserção de modo algum destrói a observação que fizemos quanto ao privilégio dos que estão fora do inferno e que reputamos tanto menos justificado por isso, que podem fazer e fazem maior mal. É de crer que esses demônios extra-infernais não sejam tão infelizes como os bons anjos, mas não se deverá ter em conta a sua relativa liberdade? Eles não possuirão a felicidade moral que a virtude defere, mas são incontestavelmente mais felizes que os seus comparsas do inferno flamífero. Depois, para o mal sempre há um certo gozo na prática do mal, de mais a mais livremente. Perguntai ao criminoso o que prefere, se ficar na prisão ou percorrer livremente os campos, agindo à vontade. Pois o caso é exatamente o mesmo. Afirmam outros sim que o remorso os persegue sem tréguas nem misericórdia, esquecidos de que o remorso é o precursor imediato do arrependimento, quando não é o próprio arrependimento. Abre aspas, tornados perversos, obstinam-se em o ser e sê-lo-ão para sempre, fecha aspas, mas
desde que se obstinam em ser perversos, é que não têm remorsos. Do contrário, ao menor sentimento de pesar, renunciariam ao mal e pediriam perdão. Logo, o remorso não é para eles um castigo. 18. Abre aspas. São depois do pecado o que é o homem depois da morte. A reabilitação dos que caíram torna-se, portanto, impossível. Donde provém essa impossibilidade? Não se compreende que ela seja consequência de sua similitude com o homem depois da morte? Proposição que, ao demais, é muito ambígua. Acaso provirá da própria vontade dos demônios? Porventura da vontade divina? No primeiro caso, a pertinácia denota uma extrema perversidade, um endurecimento absoluto no mal. E nem mesmo se compreende que seres tão profundamente perversos pudessem jamais ter sido anjos de virtude, conservando por tempo indefinido na convivência destes todos os traços de sua péssima índole e natureza. No segundo caso, ainda menos se compreende que Deus inflija como castigo a impossibilidade da reparação após uma primeira falta. O Evangelho nada diz que com isso se pareça. 19. Abre aspas. A sua perda é desde então irreparável, mantendo-se eles no seu orgulho perante Deus. Fecha aspas. E de que lhe serviria não manterem tal orgulho, uma vez que é inútil todo arrependimento? O bem só poderia interessá-los se eles tivessem uma esperança de reabilitação, fosse qual fosse o seu preço. Assim não acontece, no entanto, e pois se perseveram no mal, é porque lhes trancaram a porta da esperança. Mas por que lhes trancaria Deus essa porta? Para se vingar da ofensa decorrente da sua insubmissão. E assim, para saciar o seu ressentimento contra alguns culpados, Deus prefere não somente vê-los sofrer, mas agravar o mal com mal maior, impelir à perdição eterna toda a humanidade, quando por um simples ato de demência podia evitar tão grande desastre, aliás, previsto de toda a eternidade. Trata-se, no caso, vertente de um ato de demência, de uma graça pura e simples que pudesse transformar-se em estímulo do mal? Não, trata-se de um perdão condicional, subordinado a uma regeneração sincera e completa. Mas, ao invés de uma palavra de esperança e misericórdia, é como se Deus dissera, abre aspas, pereça toda a raça humana antes que minha vingança, fecha aspas. E com semelhante doutrina ainda, muita gente se admira de que haja incrédulos e ateus. E é assim que Jesus nos representa seu Pai? Ele que nos deu a lei expressa do esquecimento e do perdão das ofensas, que nos manda pagar o mal com o bem, que
prescreve o amor dos nossos inimigos como a primeira das virtudes que nos conduzem ao céu, quereria desse modo que os homens fossem melhores, mais justos, mais indulgentes que o próprio Deus? Subtítulo: Os demônios segundo o Espiritismo. 20. Segundo o Espiritismo, nem anjos nem demônios são entidades distintas. Por isso que a criação de seres inteligentes é uma só. Unidos a corpos materiais, esses seres constituem a humanidade que povoa a Terra e as outras esferas habitadas, uma vez libertos do corpo material, constituem o mundo espiritual ou dos espíritos que povoam os espaços. Deus criou os perfectíveis e deu-lhes por escopo a perfeição, com a felicidade que dela decorre. Não lhes deu, contudo, a perfeição, pois quis que a obtivessem por seu próprio esforço, a fim de que também realmente lhes pertencesse o mérito. Desde o momento da sua criação que os seres progridem, quer encarnados, quer no estado espiritual. Atingido o apogeu, tornam-se puros espíritos ou anjos, segundo a expressão vulgar, de sorte que, a partir do embrião do ser inteligente até o anjo, há uma cadeia na qual cada um dos elos assinala um grau de progresso. Do expresso resulta que há espíritos em todos os graus de adiantamento moral e intelectual, conforme a posição em que se acham na imensa escala do progresso. Em todos os graus existe, portanto, ignorância e saber, bondade e maldade. Nas classes inferiores destacam-se espíritos ainda profundamente propensos ao mal e comprazendo-se com o mal. A estes pode-se denominar demônios, pois são capazes de todos os malefícios aos ditos atribuídos. O Espiritismo não lhes dá tal nome por se prender ele à ideia de uma criação distinta do gênero humano, como seres de natureza essencialmente perversa, votados ao mal eternamente e incapazes de qualquer progresso para o bem. 21. Segundo a doutrina da Igreja, os demônios foram criados bons e tornaram-se maus por sua desobediência. São anjos colocados primitivamente por Deus no ápice da escala, tendo dela decaído. Segundo o Espiritismo, os demônios são espíritos imperfeitos, suscetíveis de regeneração, e que, colocados na base da escala, hão de nela graduar-se. Os que, por apatia, negligência, obstinação ou má vontade, persistem em ficar por mais tempo nas classes inferiores, sofrem as consequências dessa atitude, e o hábito do mal dificulta-lhes a regeneração. Chega-lhes, porém, um dia a fadiga dessa vida penosa
e das suas respectivas consequências. Eles comparam a sua situação à dos bons espíritos e compreendem que o seu interesse está no bem, procurando então melhorar em si, mas por ato de espontânea vontade, sem que haja nisso o mínimo constrangimento, abre aspas, submetidos à lei geral do progresso, em virtude da sua aptidão para o mesmo, não progridem ainda assim contra a vontade, fecha aspas. Deus fornece-lhes constantemente os meios, porém, com a faculdade de aceitá-los ou recusá-los. Se o progresso fosse obrigatório, não haveria mérito, e Deus quer que todos tenhamos o mérito de nossas obras. Ninguém é colocado em primeiro lugar por privilégio, mas o primeiro lugar a todos é franqueado à custa do esforço próprio. Os anjos mais elevados conquistaram a sua graduação, passando como os demais pela rota comum.